vamos falar do Fluminense ainda hoje também, hein? Meu Deus do céu. Fluminense perdeu pro Grêmio da minha esposa, Lívia Weber. Lívia Weber tá feliz, tava tensa lá em casa. Nessa disputa ali contra a zona do rebaixamento, deu Grêmio e aí eu vou falar. Até eu sair de casa, só tava dando Grêmio, tá? Tava super merecido. Fluminense não mostrando nada. Aí o Marcelo já saiu lesionado de novo. Eu canso de falar. Como eu gosto de ver os baba-ovo do Marcelo agora, eu falava, tá comprando o Marcelo de fim de carreira, aposentado, achando que é o Marcelo do Real Madrid. Já se machucou de novo. Acabou de voltar e já saiu. Mas é isso, quer contratar jogador por causa de nome. Peraí, o quê? Peraí, o que que eu sou louco? Qual é o título da história do Fluminense? Eu te respondo rindo da tua cara. Vai. É a Libertadores conquistada pelo Cano, pelo John Kennedy, pelo Fábio, pelo Nino, pelo Fernando Diniz, o André. O último que eu vou te lembrar é o Marcelo. Você pode falar do Marcelo, campeão da Champions, multicampeão de Champions League, ídolo do Real Madrid. No Fluminense, voltou e não tá jogando nada. Faz um lance bonito aqui, outro lance bonito ali. Bota ele no sinal pra fazer embaixadinha. Esse aqui, sabe contar? O quê? Esse aqui? 3. Títulos. 3 títulos o quê? Marcelo, no Fluminense. Gente, você só pode estar de brincadeira. Campeão carioca. Tá bom. Super campeão. Mas você quer falar pra mim que o Marcelo é protagonista nesse Fluminense? Se você falar isso, você é o maior baba-ovo que eu já vi nesse programa. O cara já voltou pro Brasil. Quando volta, é final de carreira. Voltou pro Brasil e já 3 títulos. Nada mais, nada menos que o maior título da América. Campeão da Libertadores. Campeão em cima do maior rival, dando um vareio 4-0 na final. Sim, nossa, campeão carioca, lindo. Carioca em cima do maior rival, Flamengo. Tá bom, mas que maravilha. Eu vi aqui você. Que maravilha. Que maravilha. Você não abriu o programa. Tá bom, você vai... Campeão da Super. Me responda, Recopa Sul-Americana. Me responda se ele é protagonista em algum desses títulos. Título é título, O que o Marcelo fez de mais impactante desde que ele voltou foi destratar o torcedor. Foi o que ele fez de mais marcante, na minha opinião. Mas a vida dele pro Fluminense foram 3 títulos, filho. Sim. O maior título da história. Tá bom, mas você pode ser campeão sem se destacar. Então tá bom. Então parabéns aí ao Lincoln, jogador do Flamengo, que foi campeão da Libertadores. Pô, Lincoln, parabéns. A coisa mais marcante que ele fez no Flamengo foi perder gol no Mundial de Clubes. O Marcelo ganhou tudo, veio pro Fluminense, ainda consegue ganhar. No Real Madrid, irmão. E no Fluminense? O Fluminense voltou e voltou mal. Tá pagando caro pra um ex-jogador. Um ano mais velho. Chegou aqui e fez o que tinha que ser feito. O que tinha que ser feito? Título. Mas não foi ele que deu o título, gente. É um futebol. Você tá falando do Cano, você tá falando do Arias, você tá falando do John Kennedy, você tá falando do André, você tá falando do Nino, você tá falando do Fábio. Esses caras ganharam o título. Samuel Xavier é muito melhor que... não era titular. Foi o Diogo Barbosa que jogou? Meu amigão, deixa eu te falar uma coisa. Com a lateral esquerda não tem Deixa eu te falar uma vazio. coisa. Tem, mas ele não se destacou em nada. Olha só, pai. Não se destacou em nada. Então, aí fica essa babação. O Davi Luiz foi campeão. Foi campeão. Davi Luiz foi campeão? Na Libertadores pelo Flamengo? Foi. Ué, mas ele foi destaque? Não. Não foi destaque. Mas bom, o futebol... Não foi destaque. É esporte individual, é? Não. Mas eu gosto... O que eu gosto de falar é que quando você quer babar ovo como você... Babar ovo não. Pra algum jogador... Não, quando eu fico escutando... Entendeu? Não, por exemplo, Manuel, campeão da Libertadores. Meu amigo, Manuel. Pelo amor de Deus. Aí agora já saiu lesionado. Os mais velhos machuca, pô. Mas eu posso falar do São Paulo? Que eu quero falar do São Paulo. Você falou, então. É que eu tô chamando... Rafinha não machucou também no São Paulo? Machucou. Joga muito ou não? Na Copa do Brasil ele foi super importante. Muito mais que o Marcelo na Libertadores Fluminense. Paulista, o São Paulo não ganhava. Foi. E aí machucou. Rafinha da hora também. Sim, Rafinha sim, meu parceiro também. Tá machucado, tá? Tá machucado. Então beleza, vai. Fluminense, Flávio Prado, lanterníssimo. Mas muito lanterna. Convicto, Vai ficar cada vez mais difícil recuperar, hein? O Fluminense tem 6 pontos. 6. Os jogos dele pra frente, Chico? 6 pontos em 13 jogos. 9 derrotas. Cara, é surreal. Daqui a pouco fica difícil. 21 gols sofridos em 13 jogos, Flávio Prado. Vai ter que dar uma arrancada fora do padrão, né? Como aconteceu uma vez com o Cuca, quando estava lá. Vai ter que dar uma arrancada fora do padrão. Tá bem complicado, não se vê horizonte nenhum. O Diniz saiu, o time perdeu mais 2 jogos, eu
Tá difícil, tá complicado. Só espero que dessa vez se cair e vá para a segunda divisão mesmo, né? Jogue, né? A segunda divisão. Vem com... Vamos mudar, vamos mexer, não sei o quê. Espero que... O Fábio estava vendo a escalação do Fluminense, jogou com 3 zagueiros hoje. Tendo 3 zagueiros a se defender, né? Teve mais um jogador expulso, um menino lá do colombiano. Lucima, né? Lucima. Da onde? Do Fluminense? No Fluminense foi expulso. Mas outro colombiano? Um garoto que veio do Boca Juniors de Cali. Ah. Ele foi expulso. Tá feio, mesma coisa. E vai pegar o Internacional agora, ó, o time do Inter. Vai pegar o Inter, né? Próximo jogo do Fluminense, acho que é o Inter. Deixa eu ver aqui. Fala em técnico, fala alguma coisa? Não fala nada? Falaram que vai efetivar Marcão até o final do ano. Falaram que ia ser o Marcão, mas do jeito que tá, eu acho que não vai ser, não. Porque Daqui a pouco não vai ser mais. O Fluminense tem que sair dessa situação. Ele tem a Libertadores, pega o Grêmio também, esse Grêmio que enfrentou hoje. Ele tem a Copa do Brasil e não vamos esquecer que o ano que vem tem o Mundial de Clube, né? O Fluminense vai estar lá. Ó, mas acho que o jogo do Fluminense é o Internacional, mas é no Maracanã. Não, é no Maracanã. É o Internacional no Maracanã. E depois é aquele jogo que todos nós dizíamos aqui quando bateu o Palmeiras, que pouquíssimos clubes são favoritos lá. É o Fortaleza no Castelão. Os próximos 2 jogos do Fluminense. A curto prazo é resolver esse problema no Campeonato Brasileiro. Não adianta. Vai continuar bem na Libertadores e tal, mas ele tá jogando mal, né? A verdade é que o time tá jogando Depois muito do mal. Inter ele faz 3 jogos fora, né? Fortaleza, Criciúma e Cuiabá. É mole? Vai ter que reagir. Então, você fala, bom, mas, claro, ele tá perdendo todos os jogos. O Thiago Silva deve estar pensando assim, velho, quando eu fui embora, foi aquele ano que deu uma arrancada com o Cucaré. Aí ele falou, agora eu voltei pra mesma merda, saí 10 anos, fiquei 10 anos fora e volto pra mesma barca. O Thiago Silva, né, que vai abrir a janela agora, né? Mas eu acho que o Fluminense, com a saída do Arias pra jogar, era o cara que dava velocidade, era o motorzinho do Fluminense. O Fluminense ficou um time muito lento sem o Arias. Que o Arias é o motor. O Fluminense, campeão da Copa Libertadores, perdeu os jogadores e não conseguiu repor. Perdeu os jogadores que foram negociados ou que se machucaram, alguma coisa nesse sentido. O Nino não conseguiu arrumar um outro jogador para substituí-lo. O Marcelo, que foi citado mais cedo aqui, não está jogando a mesma coisa que o ano passado. Mas velho, caiu Tá sem o André também, né? demais. O André, a contusão do André acabou com o meio-campo. Aí o Ganso não está jogando mais a mesma coisa, porque vai passando o tempo, cara. Renato Augusto não acrescentou nada. O Keno está muito mal esse ano também. O Douglas Costa não joga. O Cano não está jogando bem esse ano. Ó, chegou o Marquinhos também, que era do São Paulo, foi pro... Começou bem e Douglas depois caiu, Costa né? Nada, não acrescentou nada. Contratações. O Fluminense continua investindo. Ok, há jogadores que, apesar da idade, conseguem jogar. O Marcelo, ano passado, tem serviços prestados ao Fluminense. O Felipe Melo, a mesma coisa. O Ganso. Mas aí ele sai, o Fábio. Aí ele acrescenta Douglas Costa. Aí traz o Renato Augusto também. Cara, aí não olha para a idade do Cano, que já está, né? Já é bastante veterano. Cara, chega a conta uma hora. Ele precisava mesclar um pouco mais. A reposição que o Fluminense buscou para essa temporada foram muito ruins, né? Tem como recuperar? Tem, mas ele vai precisar trabalhar nessa janela agora. A gente tem aí a situação do Fluminense. Eu já tô rindo, você deve imaginar por quê. Temos aí a situação do Fluminense. Tem o Fluminense brigando aí contra o rebaixamento. Tá na lanterna do campeonato com 6 pontos o Fluminense. Velho Vamp, todos nós achávamos que o Fluminense ia sair rápido. A gente falava do Corinthians, a gente falava do Vasco, a gente falava até um pouco do Grêmio, que hoje venceu o Fluminense e tem 11 jogos, ou seja, ele tem 2 jogos a menos o Grêmio e tá com 10 pontos. Pode ser que ele se distancie, né, que ele saia dessa zona do rebaixamento. Cara, tá ficando difícil pro Fluminense, hein, Vamp? Será que o rebaixamento já é uma possibilidade, mesmo sendo atual campeão da Libertadores? Porque é o seguinte, Chico, você no Campeonato Nacional, a gente tá vendo aí, né? Times que ganham e perdem. O Fluminense, para sair hoje na zona de rebaixamento, tem que ganhar 2 jogos seguidos. 2 jogos seguidos e torcer para que o outro que esteja à frente, os outros, não ganhem, né? Por exemplo, você pega o Grêmio foi a 10. Tem 2 jogos a menos. 2 jogos a menos. O Fluminense estaciona ali e vai pegar o Internacional. O Internacional tem jogos a menos. Se você pegar o Internacional com jogos a menos e
caso o Inter ganhe, o Inter vai para a primeira colocação do brasileiro. Eles. Times que são fora do lugar. Atlético Mineiro jogou hoje com 10 desfalques, somando tudo. Pô, se jogou sem zagueiro, já tinha um zagueiro. Botou... O Internacional, mas o Internacional tem essa situação de ter 2 jogos a menos. Ganhando os 2, vai lá pra cima. Agora, e o Fluminense tá fora do lugar. Como é que o campeão da Libertadores é lanterna do Campeonato Brasileiro? Agora, eu já vi muito time ficar na lanterna no primeiro turno e se recuperar no... O próprio Fortaleza, né? O próprio Fortaleza. Ou seja, você pode mudar tudo no segundo turno. O Fluminense pode passar por isso. De repente, um treinador, né, para ajeitar a casa, trabalhar um pouco melhor no mercado, enfim, mas alguns conceitos ele precisa rever. Né? E outra coisa, a saída do Fernando Diniz, eu acho que foi traumática para o elenco, assim. O elenco foi meio perdido, sem saber o que fazer. Não é aquela coisa assim, o elenco não quer mais o técnico, ou se sair tudo bem, Verdade. O técnico sai e dá uma mexida no ânimo dos caras. No caso ali, não. A saída acho que diminuiu mais ainda o ânimo dos jogadores do Fluminense, que gostam muito dele, gostavam e continuam gostando muito do Fernando Diniz. Então o Fluminense tem que trabalhar bem. Eu acho que dá sequência ali para o Marcão. Com 2 jogos e 2 derrotas seguidas, eu acho que já deu para avaliar que não é a melhor saída. Já foi em outros momentos, mas talvez agora seja diferente. Ele precisa buscar alguém. Né, e alguém que possa chegar e causar algum impacto na equipe do Fluminense para a sequência do Brasileiro para sair da zona de rebaixamento. Mas tá ficando muito difícil, né, Flávio? Porque você vê, Corinthians tem 9 pontos e 1 jogo a menos. Corinthians ainda vai jogar o clássico, que não é nada favorito, né? Não. Que é o Palmeiras no Allianz Parque. Mas tá bom. Tem 3 pontos a mais que o Fluminense com 1 jogo a menos. Aí você tem o Grêmio, 4 pontos a mais que o Fluminense com 2 jogos a menos. Aí você tem o Atlético Goianiense, 4 pontos a mais que o Fluminense. 4? Não, 5, pô. Não, 4, 6 para 10. 11. O Goianiense tem... Empatou hoje. Empatou hoje com o Atlético Empatou Mineiro. hoje 11. Empatou hoje. Aqui tem... Aí você pega... O Vitória tá jogando agora, tá empatando. Já tá 7 do Grêmio, Vitória. O Grêmio tem quanto? O Grêmio tem 10 também ou tem 13, então? O Grêmio tem 10. De 7 foi pra 10. Errou aqui no Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense tem 11 pontos. Empatou hoje de manhã com o Mas Atlético. tem 11? 11 pontos. Certeza? 11. Tô olhando aqui a tabela. Então o Atlético O Goianiense... Vitória e o Cuiabá já tem 13. O Vitória tá jogando agora, tem 13. O Atlético 7 a mais. tem 5 pontos a mais com o mesmo número de jogos. Cara, a situação do Fluminense, Flávio, eu acho que já é cenário para brigar contra o rebaixamento até o fim do ano. Também acho. Foi uma... Assim, o Fluminense ele era um time absolutamente resolvido. Ele começa o ano resolvido. Porque ele campeão da Libertadores, tal, Mundial, aquela coisa toda. Demorou um pouquinho mais para começar a trabalhar, foi pro Mundial. O time estava com moral, né? O time foi montado em função do treinador e do esquema tático. E de repente, o treinador renova contrato. De repente, troca o Foi a treinador. pior coisa que o Fluminense fez, viu, velho? Pois é, aí renova. Embora. Pois é. Mas tava bizarro também, né? Pois é, mas ele... A situação tava muito O Diniz bizarra. mudou Alguém vai chegar e consertar, conhecendo esse... O time foi montado em cima do Diniz, do trabalho dele. O trabalho dele é um trabalho muito específico. E renovado o contrato recentemente. De repente muda, quem chegar vai ter que trabalhar com as peças que tem. Por mais que o Fluminense possa investir, vai investir 1 ou 2 peças. Realmente foi uma lambança total. Ou você confia no trabalho, ou você não monta um time em cima das ideias do treinador. Só que aquele treinador levou o time à Libertadores. Então, realmente, a situação é bem complicada. Bem complicada mesmo. A gente tem aí essa situação do Fluminense. O Fluminense fica numa situação aí bem complicada. O Corinthians vai jogar o clássico amanhã, podendo se distanciar, né, do Fluminense, mas a gente sabe que o Corinthians não é o favorito, ainda mais sendo no Allianz Parque. O jogo contra o Palmeiras. Se fosse na Arena também não seria, mas tudo bem. Quê? Não, se fosse no campo do Corinthians também não, mas Seria mais possível uma vitória do que no Allianz Parque, gente. No Allianz Parque. O Abel fala que o melhor campo que ele gosta de jogar é lá no campo do Corinthians. eu acho que Corinthians e Palmeiras até na Lua, na China, na Grécia, o Palmeiras é muito Os favorito. desfalques do Palmeiras? A gente vai falar do clássico, o Zé já levantou aqui os desfalques do Palmeiras pro jogo. A gente tem muita coisa para falar, né, sobre esse jogo aí entre Palmeiras e Corinthians amanhã.